Que Deus possa trabalhar em cada coração poderosamente através dessa palavra. Não fique triste, porque o mesmo Deus que entregou a vitória para Simão, Tiago e João é o mesmo que está conosco para nos dar a vitória também. Você que está triste porque alguma coisa não deu certo, confie no Senhor, porque Deus prova, mas Ele aprova também. Glória a Deus. Lucas 5, a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. E entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai ao lago, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Glória a Deus, que lindo, né? Sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então aqui a palavra de Deus está falando que Jesus estava ali no poço Genezaré, na praia Genezaré, no lago, né? No lago Genezaré, pregando a palavra de Deus para uma grande multidão. E o povo estava ali ansioso, amando ouvir a palavra do Senhor. Já pensou se nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo, todos gostassem da palavra de Deus, todos amassem a palavra do Senhor, como o mundo seria melhor? Com certeza todos seriam mais que vencedores. Glória a Deus. Então Jesus estava ali naquele lago pregando a palavra de Deus para aquela multidão. E ali Jesus avistou os barcos, os pescadores que estavam ali já cansados de lutar para conseguir aqueles peixes. E ali Simão já estava cansado, passou a madrugada, a noite, pelejando para conseguir pegar aqueles peixes, pescar aqueles peixes. E não conseguindo nada, eles já estavam lavando as redes para ir embora para casa. Foi quando o mestre falou: lançai as vossas redes em alto mar. E eles falaram: Senhor, já estamos cansados. Nós já estamos indo embora, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Como é maravilhoso, né? Quando o homem e a mulher, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Toda pessoa que obedece a palavra de Deus é vencedor. Vence qualquer tipo de luta, de obstáculo, de batalha. Nesse mundo nós temos aflição, mas nós temos um que pode nos dar força e graça, que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus. E algo muito maravilhoso, que todo homem, toda mulher, todas as nações deveria fazer, é agradecer a Deus por Ele ter enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, para nos libertar. Agradecer como? Servindo a Ele. Então aqui a palavra de Deus fala que aqueles pescadores falou: então já que o Senhor está mandando nós lançar a rede novamente, nós vamos fazer outra tentativa. Nós vamos confiar na palavra do mestre. E eles lançaram a rede veio cheia de peixe.
veio tão cheia de peixe que eles tiveram que pedir ajuda para colocar os peixes em outros barcos. Então nós vemos aí o quanto vale a pena nós dar ouvido à palavra de Deus. Continuando a leitura, verso 4. Quando acabou de falar, disse Simão: Faste ao lago, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Que lindo, né? E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Eu quero ler o verso 8. E vendo isto, Simão, Pedro, que é o mesmo Simão, prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros. Então Simão ficou tão maravilhado por ter recebido aquela bênção tão grande do Senhor, ter falado para ele lançar a rede novamente, e eles obedeceram, e eles conseguiram ali uma quantidade muito grande de peixe. Eles ficaram tão maravilhados que ele falou: Senhor Jesus, afasta de mim que sou homem pecador. Ele ficou com medo dos pecados dos pecados dele prejudicar o mestre. Mas só que os nossos pecados não prejudicam o Senhor Jesus. Afinal, ele veio para nos salvar. Ele veio para tirar os nossos pecados, para tirar as nossas iniquidades, para nos purificar. Mas nós podemos ser purificados só se nós obedecer a tua palavra. Só quando o homem e a mulher colocam no seu coração o arrependimento do pecado. Só quando o homem e a mulher se arrependem verdadeiramente e coloca no coração de servir o Senhor com fidelidade. Aí sim, aí Deus faz grande obra. Então ali, Simão ficou envergonhado. Ficou tão maravilhado que ele queria que o mestre saísse de perto dele. Como se os pecados dele fossem prejudicar o mestre, prejudicar Jesus. Mas, pelo contrário, quanto mais você se sente pecador, quanto mais você se sente indigno das bênçãos de Deus, mais aí é que nós temos que abraçar o Senhor. Mais aí é que nós temos que chegar perto de Deus, arrependendo dos nossos pecados, batizando depois de adulto, depois de grande, para arrependimento de pecado. Jesus batizou depois de bem grande, bem adulto, para deixar de experiência para nós. Só que, porém, Jesus não tinha pecado e nem tem pecado. Mas nós sim temos que batizar para arrependimento de pecado. Porque uma criança, quando nasce, ela não sabe para que ela está batizando. Até porque uma criança não tem pecado. Um recém-nascido não tem pecado. Então nós vemos aí que Simão ficou maravilhado, ao ponto de achar que não podia ficar perto do Senhor. Mas é aí que nós temos que buscar a presença de Deus. E aí então o que acontece? Vamos ler o verso 10. Bem como Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seu sócio, disse a Jesus e a Simão: Não temas. Jesus falou para eles: Não temas, doravante,
quer dizer, vai avante, continua. Não temas, vai avante, será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiam. Então, naquele momento, Simão e João, Tiago, eles pensaram que daquele dia em diante eles seriam grandes pescadores de peixes, famosos pescadores de peixes. Mas não, Jesus falou para eles o quê? De hoje em diante serás pescadores de homens. Então valeu a pena aquela luta, aquela tribulação que eles passaram. Eles já estavam cansados de lutar para pescar aqueles peixes. Quem sabe eles não queriam só para comer, mas também, quem sabe, eles queriam aqueles peixes para vender, pagar a dívida, resolver algum problema. A palavra não está falando assim. Mas quem sabe eles precisavam daqueles peixes para conseguir ali, quem sabe, até mesmo o seu ganho, o seu salário, para pagar as suas dívidas, comprar algumas coisas. Então nós vemos aqui que eles pensou que iam ser grandes pescadores de peixe, que eles iam continuar pescando peixes. Mas Jesus falou algo muito importante para eles. De hoje em diante vocês serão pescadores de homens. De hoje em diante vocês vão levar a minha palavra, vão pregar a minha palavra, ganhar almas para o reino de Deus, tirar vidas do pecado, tirar vidas do engano, das drogas, das coisas que não agradam a Deus, porque todo pecado é droga, é uma droga. O pecado é uma droga. Então, daquele dia em diante, eles passaram a ser pescadores de homens, homens que pregavam a palavra de Deus, homens que levavam a palavra de arrependimento, de perdão para o povo. Então, é isso que Deus quer do teu povo. Então, Deus permitiu com que eles passassem por aquela decepção, de passar a noite lutando para conseguir aqueles peixes, e não conseguiram. Mas para quê? Apenas para Jesus mostrar para eles o quanto Deus luta por nós, o quanto Deus luta por eles. E aí Deus fez grandes obras e eles conseguiram aquela multidão de peixes, aquela quantidade grande de peixes. E assim é conosco, essa mensagem é para nós também. Assim é conosco. Muitas vezes você pensa que Deus quer fazer de uma forma e Deus quer trabalhar de outra. Muitas vezes você pede algo de uma maneira, mas Deus faz de outra. E assim como Deus levantou aqueles homens para ser pescadores de homens, Deus quer também levantar nós para fazer a obra dele a cada dia. Então você que tem oportunidade de fazer a obra de Deus, faça, enquanto Deus está nos dando oportunidade. Deus abençoa. Desculpe pelas palavras erradas, tenho dificuldade de falar certinho, mas o importante é estar na presença de Deus e lutando para fazer o certo. E é isso que Deus agrada. Honre o teu talento. Faça a obra de Deus com amor. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe.